Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal aqui da Empreender Dinheiro no YouTube. A gente hoje vai falar de um tema bastante relevante, vamos falar sobre a reforma da Previdência. Eu sou Arthur Lemos e eu estou aqui com o Dr. Jorge Jatobá, que entende tudo sobre o assunto. Então, vamos então ao nosso vídeo de hoje. Entende tudo sobre o assunto, pode ser? Pode, não é verdade não, mas... Mas não precisa. Porque para entender, quem entende esse negócio nos detalhes, sabe o que? São especialistas em direito previdenciário. Tem gente que é especializada nessa área, só estuda isso, só faz isso. Mas também tem que saber fazer conta, né? Tem que saber fazer conta, Bem, doutor Jorge, antes de direcionar algumas perguntas, né? Eu acho que é super justo apresentar para quem está aqui conosco um pouco do seu histórico, né, e para que você entenda por que é que nós buscamos o Dr. Jorge Jatobá para falar desse assunto. A verdade é que nós percebemos que a pauta reforma da Previdência ela gera muita repercussão porque o assunto é relevante, isso impacta a vida de todos nós, mas que ao mesmo tempo existe muita desinformação, inclusive o Dr. Jorge me lembrou muito bem, não só a desinformação, como notícias falsas, né? E que acabam confundindo a nossa opinião. Eu não falo hoje enquanto especialista, né? Porque a pauta é muito extensa, é difícil saber tudo, eu disse agora há pouco que você sabia tudo do assunto, né, doutor Jorge? Mas é uma pessoa que tem muito a compartilhar conosco, e aí eu vou pedir licença, porque eu precisei de uma cola aqui para falar um pouco do seu histórico profissional. Então, acho que é válido, né, de forma super resumida, destacar que o Dr. Jorge é doutor em Economia pela Universidade de Vanderbilt, pós-doutor em Economia do Trabalho e Relações Industriais pela Universidade de Wisconsin, foi pesquisador da Universidade de Yale, coordenou o escritório regional da Fundação Getúlio Vargas, e aí é interessante perceber, olhando a tua trajetória profissional, que você também atuou na esfera pública. Então foi secretário de Políticas de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, foi chefe da Assessoria Especial do Ministério do Trabalho e secretário da Fazenda de Pernambuco. E também na esfera privada, atuando através de trabalhos de consultoria, desenvolveu trabalhos para a Organização Internacional do Trabalho, Banco Mundial e várias outras instituições. Então a gente está falando com um profissional que transitou na esfera pública, na esfera privada, e tem muito a compartilhar conosco. Dr. Jorge, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, foi um prazer. É um prazer conversar com vocês. Podemos iniciar nossa conversa, então, sobre a Previdência. Alguma pergunta inicial que você gostaria de fazer? Eu gostaria de começar do começo. Ou seja, nós temos um Estado, a gente tem um governo que gasta mais do que arrecada, né? E isso se intensifica por vários motivos. O fato é que a gente tem uma trajetória de dívida ascendente, né? E que a gente olha para uma situação atual onde a base, cada vez mais, ela não consegue financiar a população que recebe os benefícios da Previdência e que vive cada vez mais, né? Quando a gente olha sobre o ponto de vista fiscal, a gente tem quase 40% do orçamento do governo direcionado para a Previdência, né? E o fato é que a gente tem uma discussão hoje sobre uma reforma que ela é, do ponto de vista fiscal, como eu coloquei, e não só fiscal, a gente extrapola para o econômico, super necessária. Porque a partir do momento que eu tenho essa trajetória de dívida crescente, isso assusta os agentes, né? Os agentes internos, a gente perde um pouco de confiança, os agentes externos deixam de investir no Brasil, isso é prejudicial também. A pergunta é, tudo isso faz sentido? O que é a reforma? Por que é que ela é necessária? Né? E a minha última deixa aqui para que você possa compartilhar isso conosco é muito difícil quando a gente trata de um ponto tão sensível como uma reforma que é talvez o cerne estrutural da dívida brasileira, né? É muito difícil você agradar a todos. Tem muitos interesses envolvidos. Talvez este seja um dos motivos pelos quais você não consegue chegar no modelo. Todo modelo tem algum ponto falha, então nós sempre teremos algumas ressalvas. Mas mesmo com as ressalvas, volto à minha pergunta então. Por que é que a reforma é necessária? O que é a reforma da Previdência? Em primeiro lugar, a reforma da Previdência não é uma questão ideológica. É uma necessidade para o país. Qualquer debate ideologizando a reforma da Previdência
é politicamente malicioso, que vai atender algum outro interesse escuso, não esteja explicitado. Nós temos 5 razões básicas para essa reforma. A primeira delas é de natureza demográfica. O país está envelhecendo. Então, a participação de idosos na população como um todo vai ser, daqui a 2060, da ordem de 25%. E esse peso vai crescendo cada vez mais ano após ano. Do mesmo jeito que vem perdendo peso a população mais jovem. E tem um grupo intermediário, entre os 16 e os 60 anos, que está transitando, né, ao longo do tempo. Esse envelhecimento da população e o aumento da taxa de dependência, quer dizer, hoje você tem basicamente um número menor de jovens financiando quem está aposentado. Você já teve mais jovens, ou teve mais ativos no passado. O que eu estou chamando de jovens é o grupo que está em fase intermediária entre 16 e 60 anos, estou chamando de idosos acima de 60. Então, a mudança demográfica exige que você melhore o sistema de saúde, porque os idosos têm mais problemas de saúde, e à medida que o tempo passa, as pessoas se aposentam. E no sistema de repartição, nós vamos explicar daqui a pouco o que significa, repartição simples, quem está na ativa financia quem está na inativo. E essa relação entre o número de ativos e inativos está mudando ao longo do tempo de forma desfavorável. Então, a primeira razão é a inexorabilidade da demografia. Perfeito. É o crescimento da população, é o envelhecimento da população. Todos os países do mundo estão sujeitos a isso. Isso é uma característica da humanidade. E todos os países do mundo tiveram que ajustar seu sistema de previdência social a esse fenômeno, que é um fenômeno sobre o qual você não tem controle. Vou dar um exemplo, um número para ilustrar isso. Na década de 60, a chamada taxa de fecundidade ou de fertilidade, que é o número de filhos nascidos por mulher em idade reprodutiva, era de 6 filhos por mulher. Na década dos 80 caiu para 4. Hoje está em 1,7. Então a população está reduzindo o crescimento. Isso é bom em algumas dimensões? É. Você tem menos gente demandando escola, você tem menos gente, o crescimento da força de trabalho é mais lento, então esse crescimento mais lento pode absorver os entrantes no mercado de trabalho, né, os postos de trabalho que estão surgindo na economia, mas tem problemas também na outra ponta, na ponta do envelhecimento, como eu já disse antes. Então, a primeira razão da reforma da Previdência é demográfica. A segunda razão é natureza fiscal. Como nós não fizemos uma reforma da Previdência no passado, fizemos coisas cosméticas. Não foram mudanças constitucionais, foram mudanças absolutamente cosméticas, que, como a regra 85-95, que não alteraram substancialmente as grandes tendências estruturadoras da reforma da Previdência. Então, o problema fiscal é que nós temos um déficit hoje na Previdência Social, estrutural, que foi agravado pela conjuntura recessiva, e este ano está previsto ser da ordem de 292 bilhões de reais, quase 300 bilhões, quando você junta o regime geral da Previdência Social, que é o regime do INSS, você junta o regime próprio da Previdência Social dos servidores civis da União, você junta o déficit do regime próprio dos militares. Tem uma outra denominação, mas é uma forma de previdência. Esses 3 déficits, né, regime geral, previdência própria dos servidores civis, são 300 bilhões de reais. É insustentável você
bancar um sistema que tem um déficit desta magnitude, mas que não é apenas a magnitude do déficit, é a maneira como ele cresce. Ele cresce de forma muito rápida. E se você tiver uma conjuntura recessiva, esse crescimento, esse déficit tende a ser maior, porque como as pessoas são demitidas, não tem como contribuir para a Previdência. Uhum. Ou então estão julgadas para a informalidade e contribuem a menor ou simplesmente não contribuem. Então, o ano passado, dos 120 bilhões de déficit primário da União, o que a gente chama de déficit primário é a diferença entre receitas e despesas não financeiras, 70 bilhões se deveu à Previdência. Quer dizer, a Previdência Social dá uma grande contribuição para o déficit primário da União. Uhum. E um país que é endividado deste porte e com a fonte de déficit dessa natureza, se não sinalizar adequadamente e que está tomando as medidas estruturais necessárias para estabilizar o crescimento dessa dívida, isso pode gerar problemas de expectativa econômica negativas com impactos macroeconômicos adversos que se manifestam em taxa de juros altas, em desemprego, recessão, etc., como nós experimentamos em 2015 e 2016 em função de descontrole fiscal. Então, a segunda razão pela qual a reforma da Previdência é necessária é para ajudar. Ela sozinha não resolve, mas ela vai ajudar substancialmente no equacionamento dos déficits primários da União, no equacionamento do desequilíbrio fiscal da União. Então, ela tem essa importância. A terceira razão pela qual essa reforma é necessária é porque o sistema previdenciário brasileiro contém uma injustiça abissal. E essa injustiça se dá quando você compara o regime geral da Previdência Social, que é regido pelo INSS, com o regime próprio da Previdência dos servidores públicos federais, por exemplo, e dos militares. O regime geral, a maior parte das pessoas ganha um salário mínimo. Se você contribuir pelo teto, o máximo que você vai se aposentar é R$ 5.889 hoje. Mas eu, que sou professor universitário e me considero um cidadão de primeira classe, por essa razão que eu vou explicar agora, me aposentei com salário integral. Então, além de eu ter estabilidade no emprego, o que é um privilégio que não cabe em nenhum trabalhador brasileiro do setor privado tem estabilidade no emprego, ele pode ser demitido a qualquer hora. Além de ter estabilidade, eu tenho o princípio da integralidade, quer dizer, me aposento com o maior salário, que é o último salário, inclusive anexando a série de benefícios, vantagens que eu tive, etc. E ainda tenho o direito à paridade, quer dizer, se um cara na ativa tiver um reajuste de 10%, eu inativo vou ter um reajuste de 10%. E o absurdo chega a tal ponto que auditores, por exemplo, da União, na área previdenciária, inclusive, advogam que se houver aumento de produtividade para quem está na ativa, esse aumento de produtividade seja dado também para quem está inativa. Quer dizer, você tem, na verdade, aí, nesse grupo, as grandes corporações do Estado brasileiro, nominalmente magistrados, auditores, fiscais, Polícia Federal, promotores, procuradores, um conjunto de corporações que criaram regras próprias ao longo dos anos, que estiveram sempre junto ao poder e que conseguiram uma série de benefícios e privilégios. E que agora, obviamente, querem manter esses privilégios. Claro. Estão todos eles na rua e na mídia social a gritar que a Previdência é um crime contra a população. Crime contra a população é essa desigualdade que está entre os dois regimes, o regime próprio e o regime geral. Os sindicatos ligados aos movimentos servidores públicos, associações, obviamente estão fazendo uma grande movimentação, e aí os ouvintes, os espectadores têm que estar atentos a esses movimentos, com
afirmações falsas, porque no fundo eles estão defendendo seus interesses. Eles querem que tudo se mantenha como está. Porque a nova regra, que nós vamos discutir daqui a pouco, acaba com isso. Ela faz uma convergência entre o regime geral e o regime próprio. Então ela mata na fonte essa desigualdade. E se nós somos, no Brasil, uma sociedade profundamente desigual, uma parte que eu diria não desprezível dessa desigualdade tem como gênese os seus sistemas previdenciários. As pessoas já nascem, já entram nos sistemas com a desigualdade selada, porque uns têm certo direito que outros não têm. Então, a terceira razão é você corrigir essas desigualdades no núcleo do sistema previdenciário. Então, tem uma questão de justiça social aí dentro. E o que me impressiona é que muitas dessas corporações, desses sindicatos que se dizem de esquerda, na verdade fazem um discurso contrário exatamente a essa correção da desigualdade. É um discurso de esquerda para um público externo, mas intracorporis é um discurso de manutenção de privilégios e de direitos. Fantástico. A quarta razão pela qual a reforma da Previdência tem que ser feita tem a ver com a Previdência dos Estados. Os estados também estão com déficit, pelas mesmas razões. Os sistemas estaduais, os regimes próprios dos estaduais, e aí estão procuradores, juízes, promotores, etc., têm direito também a salários integrais, paridade, integralidade, etc., e os estados não estão aguentando pagar esse pessoal. Eles estão se aposentam muito jovens, se aposentam às vezes até abaixo de 55 anos de idade, porque não tem idade mínima, tem tempo de contribuição só, e ficam pendurados na Previdência Pública, recebendo salários integrais, por um tempo que às vezes superior ao tempo que eles trabalharam. Por exemplo, se um cara aos 55 anos de idade, ele pode tranquilamente viver mais 35 e chegar aos 90. Porque o que conta para a Previdência não é a expectativa média de vida, é a expectativa de sobrevida a partir da idade mínima. Sim. E na classe social de procuradores, de auditores, policiais, etc., federais ou estaduais, etc., enfim, pessoas que têm um certo nível de renda e educação, a expectativa de sobrevida hoje é igual a que você tem na Dinamarca e na Suécia. Então as pessoas vivem 90, 95 anos, entendeu? É diferente da expectativa média, porque a expectativa média está influenciada pela mortalidade infantil no primeiro ano, pela mortalidade infantil até o 5º ano, pela mortalidade de jovens entre os 16 e os 30 anos. Mas quem sobreviveu e chegou aos 55 tem uma sobrevida que o coloca acima da expectativa média da população. Então, voltando, os estados precisam também fazer uma reforma da Previdência e a orientação, os parâmetros dessa reforma da Previdência tem que vir da União, né? Então você tem razões demográficas, razões fiscais, razões de natureza de justiça social, tá certo? E tem também que, de alguma maneira, ajudar os estados a fazer as suas reformas dando os parâmetros essenciais. A reforma da Previdência a nível da União não vai resolver todos os problemas dos estados. Os estados vão ter que tomar algumas decisões a mais e vão ter que encaminhar projeto de lei para suas assembleias legislativas. Mas boa parte do trabalho que levaria um desgaste político, se fosse feito pelos governadores, já vai ser feito pelo Congresso Nacional se aprovar a reforma da Previdência. A quinta razão tem a ver com a aprovação em 2016 da PEC que estabeleceu um limite no crescimento real do déficit primário federal. O que é que significa isso? Diz que o déficit primário tem que estar estabilizado. Quer dizer, você não pode ter um crescimento
maior do que a inflação. Então, só pode crescer igual a inflação. Então, é que você congelasse em termos reais o déficit primário da União. E se você não fizer uma reforma da Previdência e for obedecer ao mesmo tempo a regra do congelamento em termos reais do déficit primário, os gastos com a Previdência vão absorver, vão canibalizar os gastos com a educação, com saúde, com assistência social. Então você precisa, para dar força e viabilizar a operação derivada da aprovação do teto dos gastos, que a reforma da Previdência seja feita. Porque senão ela vai se tornar, ou ela canibaliza os gastos destinados à essência da qualidade de vida da população, ou então você vai ter que acabar com a PEC, quer dizer, fazer uma nova mudança constitucional e retirar da Constituição a PEC dos gastos, foi aprovada no governo Temer em 2016. E, repito, é uma necessidade do país, não é um problema de natureza ideológica, é um problema de conta. O sistema como está é insustentável e nós já tivemos um exemplo do país, a insustentabilidade desse sistema na crise do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deixou de pagar aposentadorias, deixou de pagar pessoas na ativa, porque não tinha condições fiscais de fazê-lo. E o Rio de Janeiro, além disso, criou um grande problema ao vincular o pagamento de aposentadoria à renda de royalties, que é uma renda volúvel. E, obviamente, quando o preço do petróleo cai, o royalty cai e não conseguiu pagar isso. Então, você não pode vincular uma despesa permanente a uma renda que é variável, tá certo? Então, a gente não quer se tornar um Rio de Janeiro, que eu acho o contra-exemplo do país hoje. Porque se nada for feito, nós vamos ter muitas dificuldades de pagar as aposentadorias que hoje estão sendo pagas. Doutor Jorge, quando a gente faz esse tipo de entrevista, eu normalmente faço as contribuições no meio da fala, sendo que eu estava aprendendo tanto aqui que eu fiz questão de não interrompê-lo, estava acompanhando aqui a aula e eu vou aproveitar esse gancho do Rio de Janeiro, né? A Secretaria de Política Econômica traçou um cenário onde, caso a reforma não seja aprovada, no ano de 2023, o nosso déficit alcançaria, a dívida bruta do Brasil ultrapassaria o PIB brasileiro. Evidente que o futuro é impenetrável, né? Isso é uma projeção, mas qual o tamanho do problema aí que a gente chega caso a gente não aprove a Previdência? Então você trouxe o exemplo de um Estado, muitas pessoas fazem referência à Grécia, o que aconteceu na Grécia. Isso é uma boa comparável ou não? O que é que a gente pode aprender, se você pudesse desenvolver um pouco em cima disso? A dívida pública, ou o peso da dívida pública, é medido pela relação que a gente chama de dívida bruta ou líquida sobre o PIB. Né? No caso brasileiro, ela está hoje em torno de 78% do PIB. O que significa algo em torno de 4 trilhões de reais. Há países em que a dívida bruta está acima de 100% do PIB, é o caso dos Estados Unidos. Certo? Mas os Estados Unidos são financiados pelo resto do mundo, porque todo mundo compra título da dívida americana. Né? E os Estados Unidos são o detentor da moeda de troca mais aceita também na economia mundial, que é o dólar. Então, nós não somos os Estados Unidos, né? Nós somos o Brasil e a nossa dívida é interna, não é uma dívida externa. Nós não temos problema de dívida externa. A dívida é do governo brasileiro para com os brasileiros. O que é que os brasileiros fazem? Emprestam dinheiro ao governo. Como? Comprando títulos da dívida pública. Aonde? Vai no site do Tesouro Direto, e você compra Tesouro Selic 23, aí tem vários títulos lá que você... E tem juros, obviamente, né? Então, e como é que os juros são determinados? Os juros são determinados pelo mercado, de uma certa maneira, com algum arbítrio do Tesouro Nacional. Então, se você não controla, se você continua gastando mais do que arrecada, e a Previdência é um dos fatores que fazem com que você gaste mais do que arrecada, você vai ter que emitir cada vez mais títulos. Acontece que todos os agentes econômicos estão olhando para o governo e dizendo, os caras estão se endividando cada vez mais, o percentual da dívida bruta sobre o tamanho da economia está aumentando e nada está sendo feito.
Aí vinha questionamento, será que um dia o governo vai pagar o que está devendo para todo mundo? Já está devendo 4 trilhões. E se chegar a 5, 6, 7 trilhões, como é que vai ser? Também porque boa parte dessa dívida é a dívida de curto prazo. Ela vence em 12 meses. Ela não tem um perfil muito longo. Então, quando você tem um desequilíbrio fiscal para o qual não há providência estruturadora feita para poder resolvê-lo, existe uma antecipação, uma expectativa no mercado que o governo pode um dia não pagar aquilo que deve. E foi isso que fez com que as agências de risco tirassem o grau de investimento do Brasil. Perfeito. Em 2016, tá certo? Então, essa antecipação de uma desconfiança sobre a capacidade do governo brasileiro pagar o que deve faz com que os juros tendam a subir, os juros futuros. Entendeu? Porque é o seguinte, se o governo vai continuar pedindo dinheiro emprestado e se o governo não tem, aí nós não temos confiança que o governo seja capaz de pagar o que deve, o que é que o mercado cobra? Cobra um ágiozinho, um plus nos juros, e os juros futuros tendem a subir. Então, como o Brasil não é os Estados Unidos, para repetir o que eu disse antes, e como a gente tem uma dívida que já está em 78% do PIB, 88% do PIB, para a qual contribui, boa parte desse endividamento contribui a Previdência, então resolver o problema da Previdência não resolve o problema fiscal do Brasil sozinho, mas dá uma grande contribuição e sinaliza que o governo está atento para resolver um problema estruturante que, se não for devidamente equacionado, vai desestabilizar as finanças públicas e pode jogar o país mais adiante numa situação de dificuldade. Que dificuldade é essa? Não necessariamente um desastre, mas as dificuldades vão aumentar muito. Então, os investidores vão se retrair, a expectativa vai se tornar muito negativa, os juros vão subir. Quando os juros sobem, o custo de investimento sobe, investe menos. Quando o juros sobe, o pessoal consome menos porque compra a prazo. Então, a subida de juros cria um impulso no sentido de desacelerar a economia, cria desconfiança sobre a economia. E quando você cria uma desconfiança sobre a capacidade da economia investir e consumir, é uma espécie de profecia autocumprida. É exatamente o que acontece, e aí a economia vai ladeira abaixo, com desemprego e com a precarização do trabalho, quando as pessoas não conseguem mais se inserir com a carteira assinada no mercado de trabalho formal. E sobre a Grécia, essa comparação com o que aconteceu na Grécia, ela é adequada? Existem aprendizados do que aconteceu lá que a gente deveria trazer para o nosso caso? Qual a sua opinião? Olha, a Grécia é muito diferente do Brasil, né? A Grécia tinha realmente um paraíso de aposentados, tá certo? E desculpa até interrompê-lo, doutor Jorge, eu estou tentando resgatar um pouco dos principais questionamentos que, do nosso ponto de vista, existe talvez alguma desinformação. Então se diz muito, porque no caso da Grécia, quando a gente fala entre sistema de repartição e capitalização, se compara muito com o Chile, a gente está querendo aqui entender se essas comparações são adequadas. Não, do ponto de vista econômico, não, porque a Grécia é um país totalmente diferente do ponto de vista econômico do Brasil. O Brasil é uma economia muito mais dinâmica, muito maior, grande porte, etc. A Grécia é um país que tem um sistema muito generoso de previdência social, mas eu posso comparar com Grécia com Portugal, porque Portugal passou por uma dificuldade semelhante a essa. Portugal, inclusive, teve que reduzir pagamento de pensões e aposentadorias, porque não tinha dinheiro para pagar, né? Hoje, Portugal resolveu o problema, voltou a pagar o que era, retomou os níveis de pagamento que tinha interrompido, inclusive com a redução que foi feita alguns anos atrás. Então, se você não tomar as providências, agora, você pode ter um custo maior lá na frente. Eu chamo isso eu chamo de preferência intertemporal, né? Em geral, todos nós temos uma tendência de preferir chupar um picolé hoje do que 3 no futuro. Sim. Tá certo? Sim. Acontece que se às vezes você tem que fazer um sacrifício hoje para poder ter mais no futuro, ou não ter um prejuízo maior no futuro. Então, qualquer reforma da Previdência traz custo para a sociedade.
Eu não posso dizer que não vai, as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, vão ter que contribuir mais. Então, todo mundo tem que dar sua contribuição. Obviamente, o sistema vai ser mais justo pelas razões que eu expliquei. Mas se você se recusa a fazer algum sacrifício agora, o sacrifício que será imposto, não escolhido, mas o sacrifício que será imposto aos aposentados no futuro vai ser muito maior. Porque pode faltar exatamente condições de pagar na integralidade das aposentadorias que são devidas. Então, é uma escolha que você tem que fazer entre um pouco de sacrifício no presente para não ter um grande custo social no futuro. É uma escolha intertemporal. É difícil para a sociedade fazer esse tipo de escolha, porque é uma coisa um pouco abstrata. Né? A reação normalmente é a reação de uma criança. Você disse, vou voltar ao exemplo do picolé. Você presta o livro, você quer um picolé hoje ou quer 3 da manhã para o menino? Ele vai dizer, eu quero um hoje, ele não quer 3 da manhã, ele não quer esperar. Porque o custo de esperar seria 2 picolés a mais. O benefício de esperar, tá certo? E o benefício de esperar é medido isso intertemporalmente. Mas isso é uma questão mais abstrata, eu quero chamar a atenção que tem uma escolha que tem que ser feita do ponto de vista intertemporal, senão nós vamos cair em situações como caiu Portugal, caiu a Grécia, apesar de serem economias muito diferentes, mas o quadro foi um quadro de insolvência da Previdência. Perfeito. E a gente não quer que chegue a um quadro de insolvência da Previdência. Doutor Jorge, no nosso Instagram, né, um dos seguidores que interagiu conosco sobre a pauta reforma da Previdência, levantou um ponto e esse ponto se tornou uma polêmica e eu percebi que essa polêmica existia em outros fóruns de debate sobre o assunto, que foi um estudo publicado pela Anfip, a Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, onde eles questionaram a transparência e os fundamentos por trás dos cálculos do governo, questionando inclusive se há realmente um déficit na Previdência. Do meu ponto de vista, isso conecta, e aí eu vou pedir que a gente continue com essa proposta muito sincera, né, emitindo verdadeiramente aqui o nosso ponto de vista sobre o assunto. Isso conecta, do meu ponto de vista, e eu falei isso na oportunidade, com algo que você trouxe como um dos 5 motivos aqui, que entra dentro da seara ali do conflito de interesses. Sua opinião? Minha opinião é a seguinte, a pergunta é muito boa porque ela me permite mostrar como o interesse corporativo é capaz de coisas desse porte, dessa natureza. Né? O cálculo da Anfip é um cálculo baseado no conceito de Seguridade Social. O que é isso? A Seguridade Social é formada pela Previdência Social, pela saúde e pela assistência social. Acontece que esses 3 componentes são financiados de forma diferente. A Previdência Social é financiada pela contribuição dos participantes. Então, quem é ativo, até hoje quem é inativo, como eu, por exemplo, também faz, contribui para financiar eu mesmo ou financiar outros na idade mais avançada. Entende? Então, os jovens financiam os velhos, os ativos financiam os inativos. É um sistema que a gente chama de repartição simples. Entra por um bolso, sai pelo outro. A saúde e a assistência social são financiadas com recursos do Tesouro, recursos vindo de impostos e contribuições. Quando você coloca os 3 juntos e chega à conclusão, ou enuncia a conclusão que há um superávit, você presta um grande desserviço ao debate maduro dessa questão no país. E a Anfip prestou um enorme desserviço, sobretudo vindo de pessoas que trabalham na área e sabem a diferença que eu estou falando. Esse déficit foi anunciado de forma maliciosa e mentirosa para confundir a opinião pública. Tem mais grave, ela foi usada pela Comissão do Congresso Nacional e adotada por Paulo Paim, que introduziu num relatório, dando um caráter institucional à identificação de um déficit que não era verdadeiro. Então, é um debate que foi contaminado por uma conta mal feita e maliciosamente mal feita. Não foi feita por incompetência, não. Ela foi feita para confundir. Então, é importante que a população tenha consciência disso. Quando alguém for lhe dizer que tem um superávit na Previdência Social, esse cara está lhe mentindo. E não é possível que
Todos governos estaduais, governo federal, todas as contas mostram que há um déficit e só a Anfip está certa. A Anfip fez isso, sabe por quê? Porque está defendendo seus interesses. Ela é uma corporação que tem muitos privilégios, como eu mencionei aqui, estabilidade, paridade, integralidade, e não querem perdê-los. Então, a natureza dessa reforma é uma natureza ampla, né? Eu estou dizendo, ela não é uma questão ideológica. E o governo que está aí, está colocando a reforma, porque se não fizer uma reforma, o país vai se tornar ingovernável daqui a alguns anos.